E aí, pessoal, hoje eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram na comunidade do YouTube. Vou responder algumas delas, não tem como responder todas elas, porque algumas eu até selecionei para fazer vídeos particulares. Então vamos a elas. O Lucas pergunta: qual o melhor método para se estudar e compreender filosofia por conta própria? Essa foi a mais curtida. Nossa, difícil. Filosofia por conta própria. Eu acho que tu tem que, inicialmente, ser humilde. Partir de um ponto de partida humilde. E saber que tu vai ter que conhecer muitos conceitos que tu nunca ouviu falar e estudar bastante. Então, em linhas gerais, é estudo. Resumindo, é isso. Mas como que tu pode estudar de forma a te encurtar o caminho? Eu acho que tu tem que, inicialmente, dominar a história da filosofia. Não tem como estudar a filosofia sem ter esse domínio dos momentos históricos da filosofia. Então, ter uma base boa do período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. O primeiro ponto é este. O segundo ponto são os conceitos, porque sempre há grandes problemas na compreensão dos conceitos. Então, por isso que os dicionários de filosofia acabam nos ajudando bastante. Então, há dicionários apenas de conceitos gerais e há dicionários de filósofos. Então, há o dicionário Kant, dicionário Hegel, dicionário Nietzsche e assim por diante. E como terceiro ponto, eu acho que depois que tu teve uma boa base da história da filosofia, tem um dicionário para os conceitos difíceis, tu vai entrar em certos temas filosóficos, como a ética, a metafísica, a epistemologia. E para dominar esses temas filosóficos, seria interessante, então, livros de introdução aos temas filosóficos. Então, eu sempre, no início dos estudos dessa área, eu teria uma boa história da filosofia, um bom dicionário de filosofia e boas obras introdutórias dos temas filosóficos. Rodrigo Santos: qual a área da filosofia que mais gosta e por que está fazendo faculdade de Direito? A área da filosofia que sempre me chamou bastante atenção e que eu sempre achei muito difícil é o idealismo alemão. Então, entre as várias áreas, eu acho que eu destaco nessa pergunta o idealismo alemão. E por que fazer direito? Por que estudar direito? Foi uma escolha que eu fiz quando eu terminei o mestrado em filosofia. Quando eu comecei a cursar o doutorado em filosofia em 2010, eu entrei no curso de Direito. Antes do curso de Direito, já tinha feito mais da metade do curso de Ciências Sociais. E estou concluindo também esse curso, mas a escolha do curso de Direito foi porque no doutorado eu decidi estudar Filosofia do Direito. E eu sentia muita dificuldade na compreensão do debate filosófico do direito, porque eu não tinha a base jurídica. Então, por isso que eu decidi fazer o curso de Direito, para ter essa base jurídica, para conseguir, assim, desenvolver uma boa filosofia do direito. Seria isso. Marcos Vinícius: como você faz a síntese da obra para gravar o vídeo? Consigo entender a obra, mas na hora da síntese tenho dificuldade. Sínteses, resumos, acaba sendo difícil porque a gente, quando vai fazer um resumo de um livro de filosofia, a gente faz um resumo gigante. Então, claro, inicialmente tu vai fazer um resumo grande, gigante, e tu vai ter que afunilar esse resumo, tu vai ter que tornar ele bem menor. Toda vez que eu faço um resumo de livros de filosofia para depois fazer resenhas, escrever sobre, eu tento sempre reduzir o resumo numa página, em tópicos. E a partir da compreensão desses tópicos eu posso depois ter um domínio maior sobre a obra. Mas claro que muita coisa vai ficar de fora. Porém, se a ideia é ter o resumo da obra, eu acho que por tópicos nós conseguimos ter esse domínio da obra. Então, resumindo, como fazer resumos? Resumindo, a ideia é faça resumos curtos e revise esses resumos. Não adianta fazer um resumo, não adianta estudar alguma coisa e deixar guardado isso e nunca mais olhar. Independente se for uma ou duas páginas de resumo, tu tem que sempre estar olhando, lendo e revisando o que tu já resumiu. Daqui um mês, daqui um ano, se tu não rever, tu vai esquecer. Então, o segredo, de fato, no meu caso, né, é sempre revisar aquilo que eu já conheço. O Drill pergunta: poderá existir hoje em dia filósofos tão revolucionários como os gregos ou os pós-modernos? Eu acho que sim. Claro, os pós-modernos é que cada período histórico
desenvolveu um grupo de pensadores. Então, os gregos, nós temos um Platão, um Aristóteles. Os modernos, nós temos um Hobbes, um Kant, um Hegel e assim por diante. Hoje nós temos os pós-modernos, nós temos a teoria crítica, nós temos, enfim, várias áreas. Eu acho que cada período histórico possui uma espécie de episteme, e essa episteme acaba gerando um tipo de pensamento que proporciona o desenvolvimento de um tipo filosófico de pensamento. E dentro disso é que os filósofos acabam se originando, surgindo. Então eu acredito que não significa que hoje, porque vivemos numa época tal, um Bauman, uma modernidade líquida, a sociedade do espetáculo do Guy Debord e assim por diante, que não há mais espaço para a filosofia. Claro que há. Cada período histórico vai, então, gerar os seus pensadores. E nós temos sempre um olhar com nostalgia para o passado. Então parece que sempre o passado era melhor que o presente. Mas isso sempre foi assim. Todas as pessoas, em todos os períodos, sempre olhavam para o passado com nostalgia. Weber. O conceito de angústia de Kierkegaard pode ser comparado com Sartre sobre a temática. O ser humano está condenado a ser livre? Então, o Kierkegaard, né, é precursor do existencialismo francês. Então, com certeza, dá para vincular Kierkegaard com o existencialismo, com Sartre, com Camus. Quando Sartre fala que a gente é condenado à liberdade, ele vai falar da questão da má-fé. O que é a má-fé para Sartre? É negar a própria liberdade. Então, agir de má-fé é quando negamos aquilo que somos, que somos sujeitos livres. E isso, para Kierkegaard, gera angústia. Então, é pela liberdade que nós temos angústia. Sartre retoma essa tese de Kierkegaard. Então, há essa relação fortíssima entre o pensamento de Kierkegaard com o pensamento existencialista a partir desses conceitos, angústia e liberdade. Gabriel Mazeto. Qual a diferença entre o ente e o ser? Então, ente e ser, há vários autores que falam sobre isso. Heidegger, provavelmente, né, é um dos principais. Ente é tudo o que existe. Então, este copo é um ente, eu sou um ente, o livro é um ente, todas as coisas que existem são ente. O ser é anterior ao ente, porque tudo o que existe possui ser. Para existir, logo possui ser. Mas quando existe, este ser passa a ser ente. Então, há essa relação na filosofia de Hegel, na filosofia de Heidegger, sobre a relação entre ser e ente. Mas o conceito de fato filosófico é o conceito de ser. Aí nós temos a ontologia. Já o ente são as coisas existentes no mundo. Tiago Oliveira. Você poderia explicar o que e como é a consciência para Hegel e o que ela afeta no pensamento de Hegel? O conceito consciência para Hegel é um dos principais conceitos da filosofia dele. Ele tem até a fenomenologia do espírito, que ele nos apresenta o itinerário da consciência, do saber mais vulgar ao saber absoluto. Mas lembrando que consciência para ele não é a consciência subjetiva, né, mas é sempre uma consciência objetiva. Então a consciência se equipara a Hegel à razão, ao absoluto, por exemplo. E esse absoluto, ele acaba se desenvolvendo e se desmembrando na humanidade, nas ciências humanas, enfim, por meio da consciência. Então a consciência é o elemento do espírito objetivo hegeliano, o espírito objetivo subjetivo, objetivo e absoluto hegeliano, mas dentro do espírito subjetivo nós temos a fenomenologia do espírito, onde ele aborda a questão da consciência. Em suma, a consciência para ele sempre tem que ser lida a partir da ideia do idealismo alemão, que nada mais é do que a ideia de que a razão, quando se dá conta que a consciência é a própria realidade, ela atinge o saber absoluto. Então, a consciência é a própria realidade. Se for resumir dessa forma, seria isso. A consciência é a própria realidade. Ryan Pablo. Qual a importância de Dostoiévski para a filosofia? Nossa, Dostoiévski. E tantos outros autores da literatura são centrais, são muito importantes para a filosofia. Acho que o Dostoiévski é um dos autores russos que eu mais li, justamente por isso. Porque há muitos elementos filosóficos, muitos debates filosóficos que alguns autores, como o Machado de Assis, o próprio Dostoiévski, eles fazem e muito bem. Então eu gosto bastante, por exemplo, da obra Memórias do Subsolo, porque aí é todo um debate do niilismo a partir de suas obras.
Eu diria assim que, de modo geral, a literatura é essencial para a filosofia. Não só Dostoiévski, mas a literatura como um todo. Rafael Vieira pergunta: você já assistiu a série da Netflix Merli? Merli. Merli é uma ótima série e quem não assistiu deve assistir essa série. Então indico, vale a pena. É uma boa série para desenvolver alguns debates filosóficos. Claro que, sendo uma série, ela acaba sempre pincelando de forma muito introdutória os temas. Porém, principalmente para quem não for da área, acaba se aproximando e gostando da filosofia por meio dessa série. Vinícius Quarelli: tem a intenção de escrever algum livro com pensamentos filosóficos próprios no futuro? É difícil. Desenvolver uma teoria filosófica hoje é bem complicado. Até por isso que não há muitos filósofos vivos. Há muitos professores de filosofia, há muitos estudiosos de filosofia, porém filósofos há poucos. Por quê? Porque é extremamente difícil desenvolver um pensamento original. Mas claro que, por exemplo, no mestrado, no doutorado, todos os estudantes acabam tendo que desenvolver algo diferente, novo. Então, de certa forma, eu já fiz uma leitura um pouco diferente no meu doutorado. Porém, não é um pensamento original, porque eu parti de autores como Kant e Hegel. Agora, me tornar um novo pensador original é extremamente complicado. Eu diria que é assim para pouquíssimos. César pergunta: o que é o tempo para o professor Matheus Salvador? Nossa, que pergunta. O tempo. Bom, quando nós falamos do tempo, nós pensamos normalmente o tempo do relógio. O tempo filosófico não é o tempo do relógio, mas é o tempo metafísico. E por isso que um conceito muito bem usado nesse debate é a temporalidade. Então, se nós quisermos falar sobre o tempo metafisicamente, estamos falando sobre a temporalidade, que não tem nada a ver com o tempo do relógio. O tempo do relógio é o mesmo para todos. A temporalidade é diferente para cada um. Então, é nesse sentido que eu entendo o tempo, a partir da temporalidade, a partir da metafísica e não da física. Felipe de Mello: embora todos os filósofos tenham a sua importância, qual filósofo da antiguidade é o seu predileto? E qual o motivo de tal predileção? Da antiguidade, eu diria que eu gosto de vários. Claro que não tem como não estudar Platão, Aristóteles, né? Mas eu gosto muito do Heráclito, do Parmênides também. Mas eu acho que de todos eu destacaria Platão. Platão porque foi o criador da dialética, não porque ela já existia com Heráclito, mas foi o grande pensador da dialética antiga. E muitos dizem que depois de Platão e Aristóteles, ou tu é platônico ou aristotélico, não tem como ser outra coisa. Então, até hoje, ou tu é da via platônica ou aristotélica. Como que eu estudei muito o idealismo alemão e Hegel, por exemplo, eu acabo sempre indo pela via platônica. Por isso que eu destacaria aqui Platão como grande autor. Laís Marques: por qual filósofo começar a estudar filosofia por conta própria? Outra pergunta difícil. A Laís, enfim, faz essa pergunta. Um filósofo por conta própria. Tem vários filósofos mais fáceis de serem compreendidos, há outros difíceis. Então, por exemplo, se tu pegar uma obra como O Príncipe do Maquiavel, é bem mais fácil de ser compreendida do que uma ciência da lógica do Hegel, ou uma crítica da razão pura do Kant. Então, eu começaria com os filósofos que possuem uma escrita mais fácil e não começaria com os autores considerados os autores mais difíceis para não assustar. E eu sempre indico que filosofia tu pode ter spoiler. Então tu pode começar lendo resumos, tu pode começar lendo comentadores para depois ir às obras. Então, independente do autor que tu for escolher, eu acho que tu tem que pegar um autor que tu tem interesse e não desistir, porque tu vai encontrar pedreira, tu vai encontrar dificuldade sempre na filosofia. Mas qual tu escolheria? Mas eu tentei responder indiretamente, sei lá. É que são muitos autores diferentes, então eu acho que eu começaria pela base, eu começaria por Platão ou Aristóteles. E eu acho que eu começaria por Platão porque ele escreve em forma de diálogo e é uma forma mais fácil de ser entendida. O Aristóteles é mais analítico, descritivo, ele possui um texto bem diferente do Platão. Então, de todos, eu começaria
lá atrás com Platão e depois com Aristóteles, ou com os dois, Platão e Aristóteles. Sena pergunta: como posso superar o fato de que um dia irei morrer? Sendo estoico. Eu acho que sendo estoico é fácil de superar esse fato, ou lendo Heidegger, ou lendo o próprio existencialismo francês do século XX. É aceitando a morte, é aceitando a finitude. Não tem outra coisa. Luana Lima: quais perguntas devemos fazer para seguirmos, na maioria das vezes, o imperativo categórico? Eu acho que Kant aqui, né? Eu acho que a própria primeira formulação do imperativo categórico, que é a da lei universal, ela acaba ajudando. A primeira formulação diz: age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. Então a grande questão é que se a minha máxima pode ser universalizável, segundo Kant, aí nós temos um ato ético, enfim. Agora, tem toda a questão do dever também, que nós devemos agir dever por dever e não conforme o dever por inclinação. Mas pela questão da máxima universalizada, é essa a grande questão do Kant. É possível que os teus atos sejam universais? Se sim, passa pelo imperativo categórico. Se não, não passa pelo imperativo categórico. Tarcísio Diego pergunta: quais são suas estratégias de memorização? Memorização, eu gosto bastante do Palácio da Memória, que o Agostinho, enfim, o Conan Doyle, nas obras do Sherlock Holmes, né, ele comenta bastante. Enfim, é tanto assunto, tanto autor, tanta temática que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Mas o que eu faço, tentando trabalhar com essa ideia do Palácio da Memória? Eu tento sempre fazer os resumos, que eu já comentei, e sempre reviso esses resumos. E esse resumo tem que fazer sentido. Eu não posso pôr alguma coisa no resumo que não faça sentido, que eu não entendi. Eu tenho que entender aquilo. Uma forma também que ajuda bastante é ensinar para alguém aquilo que tu está estudando. Bom, eu sou professor, já faz anos isso. Então já faz 10 anos que eu dou aula. Logo, isso acaba facilitando porque eu trabalho isso em sala de aula, os conteúdos. Então, para quem não for professor, para quem não trabalha em sala de aula, eu acho que poderia explicar isso para as pessoas próximas. Então, tu pode chegar em casa para o teu primo, para o teu irmãozinho, e tu pode explicar a teoria kantiana, a teoria hegeliana ou a teoria de Schelling sobre a questão do idealismo, por exemplo. Se ele entendeu, se tu entendeu, tu consegue explicar para ele. Se ele entendeu, porque de fato ficou fácil de ser entendido. Mas enfim, resumindo, a ideia é justamente a ideia do Palácio da Memória. Marília pergunta: qual pensador você gosta mais? De tantos... Tá, é fácil. Hegel. Hegel. Ok. Nilson Pimentel: fala do papel da filosofia na atualidade. Sei lá, estamos mesmo retornando a um obscurantismo medieval? Bom, claro que hoje se critica muito vários setores, enfim, não vou entrar nesse debate, mas falar da Idade Média como apenas a noite dos 1000 anos também é uma forma equivocada de entender a Idade Média. Os renascentistas foram que falaram que a Idade Média era aquela noite de 1000 anos, obscurantismo e tudo mais. Mas já logo depois, a partir do século XVIII, se defende que a Idade Média teve consideráveis avanços em todas as áreas. Então, toda vez que nós usamos a Idade Média como um lado obscuro, enfim, da humanidade, é uma leitura equivocada da Idade Média. Mas eu acho que hoje, assim como em todas as épocas, nós tivemos grandes regressões e hoje não é diferente. Então, eu acho que esse olhar pessimista sobre o período contemporâneo é um olhar que é válido, com certeza, mas não é a catástrofe, não é o fim de tudo. Eu acho que há, assim, como continuar gerando um progresso não positivista, não iluminista aqui, né? Mas continuar desenvolvendo as ideias filosóficas, as ideias científicas e assim por diante. Ivan Henrique Silva: é possível nos dias de hoje sermos filósofos, como foi o pessoal da era grega? Bom, os gregos, os clássicos, os medievais, os modernos, eles viveram nos seus períodos e desenvolveram as filosofias a partir dos seus períodos. Eu acho que aqui tem uma frase do Hegel que acaba ajudando bastante. Diz o Hegel: cada um é filho de seu tempo. Então, não tem como desenvolver um pensamento como os gregos desenvolveram, porque a gente não vive mais no mundo antigo grego, assim como não no mundo medieval ou mundo moderno.
A gente vive no século XXI, então não tem como fazer um tipo de pensamento do século XIX ou XX, inclusive. Porque cada um é filho do seu tempo e não tem como sair do seu tempo. Então, tu tem que desenvolver a partir daquilo que tu está situado. E a realidade é essa. Então, cada um é filho do seu tempo. Inevitavelmente, tu vai fazer a filosofia do teu tempo. Última agora. Tiago Oliveira. O que significa a filosofia para a sua vida? Nossa, a última bem interessante. Eu acho que a filosofia, resumindo, há uma frase que diz: a filosofia é a desbanalização do banal. Eu concordo com ela. Eu acho que as diversas áreas científicas possuem os seus objetos de estudo, a arte possui a sua área, a religião possui a sua área, e a filosofia ela tem todo o seu conjunto de estudos que ela desenvolve, os seus objetos de estudo. Então, a filosofia é sim um tipo de saber, e as perguntas desenvolvidas e estudadas pelos filósofos, pela filosofia, são perguntas que interessam a todos, independente da nacionalidade, da idade, enfim. Então, filosofia é essencial. E todos deveriam estudar filosofia, porque justamente ela é essencial para a existência humana. Eu acho que seria isso. É isso? Isso. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve teremos mais momentos de perguntas e respostas. E até o próximo vídeo.